Boa noite, amigos, irmãos, amigas e irmãs da Sociedade de Estudos Espíritas Feirense, do Conselho Regional Espírita 3, do canal da Rede Amiga Espírita Internacional e da Rádio Espírita Esperança. Estamos aqui nessa noite, no dia 10 de março de 2021, com o objetivo de entrevistar o trabalhador espírita e companheiro de ideal Evandro Noleto Bezerra. Estamos abrindo também hoje, dando início à abertura, né, às comemorações em prol dos 68 anos da Sociedade de Estudos Espíritas Feirense. E para entrevistá-lo, tem aqui nosso companheiro Marcelo Martinho, ao qual eu vou pedir que faça uma prece antes de iniciarmos a atividade. Então, vamos iniciar nossa atividade de hoje, pedindo a presença dos espíritos superiores para que abram nossas mentes para as inspirações dos planos mais elevados, que nós consigamos sintonizar com os nossos espíritos protetores durante esse estudo e pedimos o auxílio dos emissários do Cristo, a fim de entendermos o Espiritismo e a nossa missão enquanto espíritas. Que assim seja. Então, convido o nosso amigo e irmão Evandro Noleto, que é pesquisador espírita e tradutor das obras de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese, Céu e Inferno, o Espiritismo na sua expressão mais simples, o que é o Espiritismo, e as 12 edições da Revista Espírita. Então, Evandro, é com muita satisfação que a nossa instituição recebe você aqui entre nós. Seja bem-vindo. Eu é que agradeço o convite, né? Através do qual nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco sobre a doutrina espírita, sobre Allan Kardec, sobre a codificação de uma forma geral, trocando as nossas experiências, os nossos conhecimentos, e imaginando que ao final da nossa apresentação, tido algum conhecimento que seja útil para os nossos ouvintes, para todos aqueles que neste momento estão nos prestigiando, nos dando o prazer de conversarmos, de trocarmos as nossas ideias. Muito obrigado. A gente que agradece. E aí, Marcelo, pode começar, Marcelo, com as... Boa noite, Evandro. Boa noite, Marcelo. Eu sou estudioso da sua obra porque eu peguei aqui, comecei, na verdade, os outros eu não adquiri ainda. A primeira edição do Livro dos Espíritos, que vem o facsimile no fundo, né? E a sua tradução, e eu saí lendo tudo em francês, comparando com a sua tradução em português. Posso até dizer que o senhor ensinou um pouco de francês para mim, que algumas expressões lá de Kardec que é difícil achar no dicionário o sentido, ou quando a gente vai no dicionário é um pouco difícil, aí eu fui na sua tradução e fui aprendendo. Então, aí eu faço a primeira pergunta, né? Qual é a importância de uma nova tradução entre todas as outras da obra de Kardec? Olha, uma tradução nova, ela dá oportunidade ao tradutor, comparando as traduções anteriores com o texto original francês, de tentar sanar, por exemplo, alguma deficiência encontrada. Nós sabemos que o tradutor bom, o tradutor ideal, ele não existe, porque nós não conhecemos a fundo o pensamento do autor na hora em que ele
passou aquelas ideias para o papel. A própria língua francesa, ela tem expressões, ela tem frases idiomáticas, ela tem palavras que não encontram na língua portuguesa uma equivalência exata para nós traduzirmos. Daí porque cada autor, muitas vezes, utiliza a mesma palavra para dar um sentido, uma tradução diferente. E a gente vê, mas por que fulano traduziu essa palavra assim e Beltrano traduziu da outra forma? Isso vai depender do nosso entendimento, do nosso conhecimento da doutrina espírita e do conhecimento do próprio francês. Quando a gente traduz uma obra, não adianta apenas nós conhecermos a língua, no caso francês, e passar para o português. Tão importante quanto isso é nós conhecermos o assunto, a matéria, a ideia, o conhecimento que nós estamos traduzindo. Senão nós vamos incorrer em vários erros de interpretação. Então, isso é muito importante. Então, a sua pergunta, respondendo mais diretamente, qual a importância de uma nova tradução, é talvez dar um novo corpo, não é uma nova interpretação, mas tentar balançar tudo aquilo que já saiu antes. Primeiro, ver as traduções anteriores. No caso do nosso Guion Ribeiro, por exemplo, ele começou a traduzir em 1920, 1921, ou seja, 100 anos. Então, é lógico que os tradutores anteriores, eles utilizam uma linguagem mais clássica, uma linguagem mais erudita, uma linguagem indireta, a maneira do português é indireta, um palavreado, vamos dizer assim, um tanto mais rebuscado, porque era esse o entendimento da época. Os autores queriam mostrar um português muito castiço, muito puro, muito elegante, mas para muitas pessoas que não têm, talvez, a nossa capacidade, que não têm o nosso estudo, que não têm o nosso conhecimento linguístico, literário, encontre alguma dificuldade diante de certos termos, de certas, vamos dizer assim, de certas colocações que o tradutor faz ao traduzir a sua obra. O Nestor Mazotti, que era o presidente da FEB, na época em que eu traduzi, ele reclamou que certa vez, eu já falei isso em lives anteriores, que no estado de São Paulo, visitando um centro espírita, ele notou que não existia nas prateleiras da livraria daquele centro as traduções da FEB, das obras básicas de Allan Kardec. Existiam de outras editoras. E ele foi perguntar para o dirigente daquela casa espírita a razão disso. E ele disse muito reservadamente, é porque a tradução da FEB é um pouco difícil para que as pessoas mais comuns, que ainda não estão muito enfronhadas nas nuances da língua portuguesa, nos matizes, elas têm dificuldade, porque a ordem das palavras pode ser indireta, porque as expressões são rebuscadas. Então, o Nestor falou um dia comigo, por que você não traduz aqui para a FEB todas as obras da codificação, mas usando uma linguagem mais simples, mais acessível ao público? Então, foi esse o trabalho a que eu me propus, sem, naturalmente, deixar de lado a elegância da língua portuguesa, sem deixar de lado, como é que eu digo assim, o principal da tradução, que é manter a fidelidade à obra traduzida. Eu penso que eu botei no português uma tradução mais simples, mais fácil de ser entendida. E foi isso que eu fiz. Eu dei assim, uma ideia, usei uma palavra, uma ordem direta na tradução, evitei aquelas palavras rebuscadas, aquelas frases que hoje não têm mais sentido para nós, né? Então, seria um certo preciosismo para aquela época. Então, a minha tradução é tornar mais simples para o entendimento dos nossos leitores a mensagem de Allan Kardec. Mais uma vez repetindo, sem prejuízo da linguagem, sem prejuízo da pureza e da fidelidade ao texto traduzido. Obrigado. Evandro, eu
eu li mais de uma vez a introdução que você fez da tradução da primeira edição do Livro dos Espíritos. O que abriu meus olhos, inclusive, sobre como realmente deve ter sido o trabalho de Kardec, né? Porque a gente sempre ouviu dizer que ele reuniu comunicação de centenas de espíritos, de centros espíritas, e você observa lá na sua introdução que na primeira edição ele não tinha esses colaboradores todos, né? Então, qual foi realmente o material que Kardec usou, os colaboradores que ele teve, os centros espíritas, os médiuns que ele teve ao lado dele, na primeira e na segunda edição do Livro dos Espíritos? Olha, tanto numa como noutra edição, como em todas as obras da codificação, estava à frente de tudo o Espírito de verdade, que nós hoje entendemos como o próprio Cristo. Porque se a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6, que trata do Cristo Consolador, nós vamos ver que a instrução dos Espíritos, que levam a assinatura do Espírito de verdade, ela reflete, ela repete, ela traduz a linguagem de Jesus, é o Jesus falando. Então, nós não temos a menor dúvida. A codificação teve como coordenador geral, no plano espiritual, o nosso governador da Terra, Jesus. Que outros espíritos evoluídos abaixo de Jesus, desencarnados? João Evangelista, Paulo Apóstolo, São Luís, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, Sócrates, Platão, Erasto, Fenelon, Lacordaire, Lamennais, Pascal, Galileu e muitos outros espíritos que Kardec às vezes coloca apenas como um espírito amigo, um espírito protetor nas suas obras. Mas ele não dá o nome. Os principais que aparecem na obra, na primeira edição, é o espírito de verdade, é o espírito de São Luís. E mais alguns que Kardec coloca, Platão, Sócrates, e no final dos prolegômenos, ele coloca o nome desses espíritos que eu citei. Então, esses foram os espíritos da primeira, da segunda edição e dos demais livros da codificação. Agora, espíritos encarnados, médiuns encarnados, na primeira edição, quase todas as respostas, praticamente todas, às perguntas feitas por Kardec, foram respondidas por intermédio de 2 médiuns apenas, 2 mocinhas, as senhoritas Baudin, que eram adolescentes. A maioria das perguntas foram respondidas por ela. Kardec diz em Obras Póstumas que mais tarde os espíritos pediram para que ele fizesse uma revisão junto com outro médium, para que eles, espíritos, pudessem corrigir alguma coisa, acrescentar ou retirar. E Kardec explica em Obras Póstumas, e também na Revista Espírita, que principalmente uma médium chamada Jafé, Céline Jafé, Ruth Céline Jafé, foi essa médium que Kardec escolheu, de que ele se serviu para que o espírito de verdade e outros espíritos da codificação pudessem corrigir as perguntas e acrescentar alguma coisa, retirar alguma coisa. Então, nós temos que ver que há uma diferença muito grande no papel de Kardec, na primeira e na segunda edição. Na primeira edição, Kardec realmente ouviu os espíritos. O papel dele não é tão grande como foi na segunda edição. Mas nós vamos perceber na primeira edição que foi uma edição diferente, você que viu a edição que nós temos histórica, que Kardec dividiu em 2 partes, em 2 colunas, as perguntas e as respostas dos espíritos e os comentários dele. Não é como nas outras edições, que ele faz, que é isso numa linha, os espíritos respondem noutra, e mais embaixo Kardec faz os comentários. Ele dividiu em 2 colunas. Na coluna da esquerda ele faz a pergunta e os espíritos respondem. E na coluna da direita
ele faz os comentários dele. Então, a gente já começa a ver o papel de Allan Kardec, mesmo na primeira edição, porque os comentários de Kardec são riquíssimos. Ele praticamente, ele aumenta, ele amplia a resposta dos espíritos. As respostas dos espíritos são sucintas, são respostas sintéticas, e Kardec amplia o entendimento. Não é que Kardec queira completar a resposta com novos conhecimentos. É que muitas vezes, por serem sucintas as respostas dos espíritos, ele imaginava que as pessoas que fossem ler o livro pudessem ter ainda alguma dificuldade, ainda não tivessem resposta àquelas dúvidas. E ele complementa. E o complemento dele é de uma maneira clara também, elegante, lúcida. Nós temos que entender também que, a partir da segunda edição do Livro dos Espíritos, que é transformada de um livro de 501 questões para um livro de 1019, o papel de Kardec foi muito maior ainda. Ele se serviu de outros médiuns. Ele recebeu, como ele diz, cerca de 50 cadernos de respostas, de perguntas e de respostas aos espíritos. Então, ele foi coordenando, classificando, colocando aquelas respostas, aquelas perguntas que tinham, mais ou menos, que se classificavam, por exemplo, no campo da filosofia, no campo da sociologia, no campo moral da doutrina espírita, no campo da antropologia, para que ele pudesse sistematizar o Livro dos Espíritos, que na primeira edição é dividido em 3 partes, e na segunda edição já é dividida em 4. Agora, o papel de Allan Kardec, nós temos que entender, e isso está na introdução que eu fiz da primeira edição de 1857, não é de um mero fazedor de perguntas, que se limitou a fazer perguntas e coordenar e classificar as respostas. Primeiro, nós temos que levar em conta a inteligência, a cultura, o alcance intelectual de Allan Kardec, porque ele era um homem versado em todas as letras, era um polímata, ele entendia de tudo. Embora ele não tivesse curso superior da época, não fosse médico, como disseram, o conhecimento que ele adquiriu em Verdun, com Pestalozzi, preparou mais tarde para que ele tivesse essa capacidade toda, essa síntese, que ele adquiriu também nos 30 anos que precederam a codificação espírita, quando ele foi um pedagogo em Paris. Então, nós temos que imaginar a cultura de Kardec, a inteligência para ter elaborado as perguntas que constam de O Livro dos Espíritos, da primeira e da segunda edição desse livro. Porque as respostas que nos encantam no Livro dos Espíritos precisariam ter antes alguém inteligente que tivesse formulado as perguntas, para que os próprios espíritos pudessem desenvolver o seu raciocínio. E é interessante que muitas das perguntas que Allan Kardec faz, elas são originadas das próprias respostas dos espíritos. É como se Allan Kardec, como você falou isso, vamos acrescentar mais aquilo. Então, ele faz uma nova pergunta. Então, o papel de Kardec foi muito grande. Kardec, nós sempre dizemos, ele não foi um mero espírito, vamos dizer assim, adjuvante, cooperador, auxiliar da codificação espírita. Nós temos absoluta certeza que, abaixo do espírito de verdade, Allan Kardec coordenou todo o trabalho da codificação. Ele foi um espírito preparado ao longo do tempo. Ele próprio diz no Evangelho segundo o Espiritismo que para as grandes missões são necessários grandes homens, que não se confia jamais ao comando de um exército, um soldado comum, mas a um general capaz de conduzir aquele exército a uma guerra. Então, os espíritos que vêm com uma missão elevada
tal qual a de Allan Kardec, são preparados no plano espiritual, porque no plano espiritual não existe improvisação, não existe acaso. Então, Allan Kardec é aquele espírito preparado que chegou, que podia até falhar, como ele indaga o espírito de verdade, quando o espírito anuncia que ele foi escolhido para ser o missionário encarregado da terceira revelação aqui na Terra. E se eu falhar, aí o espírito de verdade responde: outro te substituirá, porque os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um homem. Mas Kardec venceu. Ele é um espírito que coordenou aqui na Terra. Ele não está abaixo de São Luís, rei da França, Luís IX, não está abaixo de São Vicente de Paula, de Fenelon, dos grandes espíritos da codificação. Ele está ombreando, ele está lado a lado. Não tinha mediunidade ostensiva alguma, mas a sua, vamos dizer assim, intimidade, a sua correspondência com o plano superior, a sua identidade com o espírito de verdade era tão grande que ele recebia do plano espiritual, bebendo da fonte mais pura, diretamente, os ensinos que por intuição e por inspiração os espíritos lhe passavam. Então ele tem aquele critério da concordância, da universalidade do ensino dos espíritos, que é o único infalível para que uma parte da doutrina, para que alguma coisa ensinada pelos espíritos pudesse passar depois a fazer parte das obras básicas. Ele aliava o conhecimento dele à razão, colocava tudo no crivo da razão, aquilo que os espíritos ensinavam, verificava se havia uma concordância, se aquilo era ensinado no mundo todo, por médiuns diferentes, em países diferentes. Então, daí, com a sua inteligência, com a sua capacidade, ele consegue rearranjar as perguntas, a resposta, porque o papel de Kardec foi, inclusive, em remodelar as próprias respostas dadas pelos espíritos. Ele pegava muitas respostas iguais à mesma pergunta. Depois ele dava a redação final, porque ele tinha autoridade, porque ele estava no mesmo nível dos espíritos da codificação. Então, nós temos que entender o papel de Allan Kardec muito grande. Nós estamos longe de aquilatar a grandeza desse homem, a capacidade dele, o quanto nós devemos a Allan Kardec. Ele não foi um mero compilador, ele não foi um secretário dos espíritos, ele foi uma peça essencial para que o Consolador fincasse definitivamente entre nós as suas raízes por sobre a terra inteira. É bom ver como a gente estuda o Espiritismo, a gente vai desenvolvendo um pensamento em comum, né? E a gente entra numa egrégora. É interessante o senhor confirmar duas ideias nossas, que alguns resistem ainda, né, no movimento espírita, em admitir que o Espírito de verdade é o próprio Jesus. Mas nós temos elementos no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, para isso. Outra coisa que muita gente não atentou e que eu, pessoalmente, sempre atentei é que Kardec é um espírito superior. É um espírito da ordem dos espíritos que faziam a codificação. Eu sempre tive, de uns tempos para cá, eu tive esse sentimento e o senhor confirmou. Então, nossos estudos estão convergindo. Mas a terceira pergunta é uma questão complexa, que é o seguinte, ó. Kardec, na hora de fazer o consenso universal dos ensinos dos espíritos, ele conseguia mandar a pergunta para dezenas de médiuns que não se comunicavam, né? Hoje em dia, todo mundo se comunica pela internet. E existe a literatura espírita. Então, quando um médium lança um novo livro confirmando a ideia de outro, a gente fica naquela pergunta, será que ele não está só mimetizando, ele não está com, ou até inconscientemente, com criptomnésia, ele não está copiando o que viu, né?
haja visto o caráter progressivo da doutrina espírita, que a doutrina começou com Kardec, mas ele diz que não termina com ele. Então, nós precisamos usar o método kardeciano para novas questões que surgem. E aí, como é que a gente estabelece nos dias de hoje esse consenso, no tempo do Google, da internet, com todo mundo se comunicando, com novidades New Age chegando, cada um com a teoria diferente, e acusações de plágio, ou seja, muitas dificuldades. Como é que nos dias de hoje a gente aplica o método de Kardec para dar continuidade à obra dele? Olha, Kardec, na Gênese, ele tem uma frase muito interessante, que a gente decora porque ela é bonita, né? Ele diz o seguinte: caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe provarem que ele está em erro acerca de um ponto qualquer, ele vai se corrigir nesse ponto. E se uma verdade nova se revelar, ele vai adotá-la. O que nós temos que ver é que, apesar do caráter progressivo da doutrina espírita, até hoje eu não tenho conhecimento de nenhuma fonte mediúnica, por mais confiável que seja, e aqui no Brasil nós temos o nosso Chico Xavier, o nosso Divaldo Franco, a nossa Ivone Pereira, sem prejuízo dos demais, eu só lembrei desses três, nenhum deles até agora, até esse momento, desmentiu ou chegou a pôr em dúvida nenhum dos princípios doutrinários. Então, nós temos muito cuidado, temos que ter muito cuidado com qualquer obra mediúnica. Nós temos que colocar o crivo da razão, ver se aquilo é lógico, se aquilo ali ele obedece, ele está de acordo com os critérios que Kardec nos apresentou e que são infalíveis, que é o critério da concordância e da universalidade do ensino dos espíritos. Kardec tinha muito cuidado ao colocar qualquer ideia dos espíritos em uma obra fundamental. Por isso é que ele criou a Revista Espírita. A Revista Espírita foi um laboratório de Allan Kardec. Ali ele apresentava como um ensaio, como um tubo de ensaio, as ideias dos espíritos. Ele deixava que as ideias suscitassem comentários da parte de outros espíritos, se elas não seriam contestadas, se elas seriam reproduzidas, se elas, de fato, elas seriam confirmadas por outros espíritos em diferentes locais, por diferentes médios, para que esse critério fosse, de fato, servisse de garantia para nós. Só depois é que ele colocava as mensagens, as respostas nos livros básicos. Muita coisa, muita mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que está em obras, que está no Livro dos Médiuns, que está no Céu e Inferno, a gente vê primeiro como uma espécie de ensaio na Revista Espírita. Então, nós temos que ter cuidado com as novidades que estão saindo. Se elas fugirem da codificação kardeciana, se elas apresentarem um ensino novo, vamos dizer, algo que Kardec não tocou em sua época, o que é que a gente tem que fazer como prudência? Nós temos que aguardar o pronunciamento de outros espíritos, pelo mesmo médium e por outros médiuns diferentes, para ver se aquela mensagem que nos chegou e que não era conhecida para nós até então, ou que aborda um assunto ou um aspecto diferente do que já foi tratado antes, nós precisamos ver se outros espíritos vão também tocar na mesma tecla. Até então, nós devemos deixar aquilo ali, como fez Kardec, de molho. Como fez Kardec, como, por exemplo, quando Rustem manda para o Kardec o seu livro que fala do corpo fluídico, aquela história toda, Kardec diz, vamos esperar se os espíritos, se isso vai suscitar da parte dos espíritos algum entendimento. Por enquanto, nós vamos deixar o assunto de molho. Então, é isso que a gente tem que fazer quando qualquer novidade surge para nós. Não é afastar, mas não é também dar um crédito exagerado àquilo. Então, nós temos que ter cuidado.
aquilo que está na doutrina espírita é a base. Tudo que um médium, que um escritor, que um espírito trouxer, chegar até nós, nós temos que passar pelo crivo da razão. Se aquilo ali não está colidindo com algum ponto fundamental da doutrina espírita. Se aquilo ali pode ser uma parte complementar. E se ela não está bem fundamentada, que nós deixemos de molho, que nós usemos da prudência de que se serviu Allan Kardec no seu tempo para deixar que as coisas, que as ideias amadurecessem. É isso mesmo. É a nossa missão, a prudência e o estudo. Amigo, olha, essa outra pergunta intrincada. Lendo a Revista Espírita, a gente percebe que Kardec estava muito entusiasmado com o crescimento do espiritismo. Eu me lembro até de um trecho que ele disse que tinha correspondência com cerca de 1.000 centros espíritas sérios. E tinha centro espírita em toda a Europa, e estava crescendo muito, né? E hoje, o movimento espírita na Europa parece-nos muito menor do que no tempo de Kardec. E nós acreditamos na tese do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Parece mesmo que o espiritismo foi transplantado para o Brasil, se o senhor tiver alguma consideração a fazer sobre isso, mas nós temos pesquisado sobre o assunto, mas eu gostaria de saber sua opinião. O que foi que aconteceu com o espiritismo na Europa e como é que nós podemos ter êxito na divulgação espírita no resto do mundo, na medida em que nós temos no Brasil, que no Brasil o espiritismo é praticamente sucesso de público, né? Queria sua avaliação sobre essa questão. Nós temos que ver o espiritismo na época em que Kardec era encarnado e depois da sua desencarnação. Quando ele era encarnado, ele praticamente trabalhou sozinho. Se a gente for ver os 12 volumes da Revista Espírita, as 5 obras básicas, mais obras pós, mais o que é o espiritismo, mas tudo que ele produziu no seu tempo, a gente vai ver que aquilo ali foi a cultura dele, o entendimento dele, o empenho dele. E que, infelizmente, depois da sua partida na França, em 1869, ele não encontrou as mesmas pessoas com a mesma capacidade intelectual, com o mesmo preparo que ele possuía. Eram pessoas de boa vontade, que o secundaram, alguns deles como médiuns, como secretários dele, como Delian, na época em que ele era ainda encarnado, mas que não tinham o alcance, a grandeza espiritual, o conhecimento, não é? A bagagem literária que ele possuía. Porque Kardec era um homem, vamos dizer assim, era uma enciclopédia. Ele dominava todos os assuntos, todas as áreas do conhecimento humano, química, física, biologia, antropologia, medicina, fisiologia. Ele tinha essas noções grandes de didática, ele estudou, ele foi preparado, é um espírito que foi preparado na Suíça pelo maior pedagogo da época, não é? Nós sabemos que ele estudou em Verdun, ele teve todo aquele preparo com Pestalozzi. Então, quando ele foi para Paris, ele já tinha adquirido essa cultura humanística que ele desenvolve 30 anos depois, durante 30 anos, na área do ensino, da pedagogia, como professor em Paris, antes de ele se voltar para os fenômenos espíritas. Então, infelizmente, depois de Allan Kardec, os seus continuadores não tiveram, naturalmente, a mesma garra, o mesmo conhecimento da época, né? Houve desvios, né? Mais tarde, a própria Revista Espírita começa a tratar de outros assuntos esotéricos e coisas desse tipo, né? O próprio espiritismo na França começa a declinar, apesar
de um pouco depois de Kardec ter aparecido o grande Leon Denis, e ainda na época de Kardec, o Gabriel Delany, mas, infelizmente, o Espiritismo não encontrou mais aqueles grandes missionários como Allan Kardec, com a garra, com o conhecimento que ele tinha. Então, houve muito problema na França, a Guerra Franco-Prussiana de 1870, não é? Em que a França foi invadida pela Alemanha de Bismarck, em que houve um cerco muito grande, em que praticamente ela ficou sitiada por um ano. Depois o imperador Napoleão III foi deposto nessa época, foi implantada a República, e foi um período muito instável, houve muita pobreza, houve muita miséria na França. E então essa parte mais religiosa foi ficando de lado. A própria Revista Espírita foi adquirindo um caráter mais esotérico. O que substituiu Kardec depois, o Lemarie, foi imprimindo uma maneira diferente de entendimento. Então, a Revista Espírita foi tomando outro caminho, não é? Nós não vamos entrar nesse mérito, não. O certo é que o movimento espírita na França foi diminuindo cada vez mais. Apareceu paralelamente, ou um pouco depois do espiritismo, a metapsíquica. Então, em vez de cuidar do espiritismo, apareceram os metapsiquistas, né? Até alguns homens de cultura, da medicina, que começaram a estudar a metapsíquica. E isso é colocado na Revista Espírita. Ela começa a mudar de redação, de linha editorial. Então, tudo isso vai fazendo com que aquela doutrina pura da época de Kardec fosse ficando de lado. E a própria cultura da França, aquelas guerras que a França enfrentou, de 1870 com a Alemanha, né, que foi anexada a Alsácia e parte da Lorena, a Alemanha, não é? E foi um período muito difícil, foram 48 anos. O aparecimento do positivismo de Auguste Comte, que também já era desde a época de Kardec, tudo isso vai mudando o pensamento do povo francês. Era a época do século das luzes, 19 para 20. Depois tem as guerras mundiais. Os sucessores de Lemarie, foi seu filho, depois outro, não conseguiram levar adiante aquele movimento espírita. A própria guerra de 14 e 18 foi muito destruidora, e a guerra de 45 praticamente acabou com o que ainda existia de espiritismo na França, né? Então, mas nós sabemos que o espiritismo ele vem para o Brasil ainda no final do século XIX. A gente vê isso na revista Reformador, isso já tem a vinda as obras de Allan Kardec para cá. O próprio Lemarie autorizou que essas obras fossem publicadas aqui. Então, o que é que acontece? Antes do Allan Kardec desencarnar, muitos espíritos já começam a encarnar aqui no Brasil, muitos espíritas franceses, para crescerem e se ligarem ao movimento espírita brasileiro nascente. Então, aí começa a preparar o ambiente intelectual para receber as ideias que vinham da França. Porque lá era dado, depois de Kardec, um aspecto muito importante à parte científica. E aqui no Brasil, não. Foi o lado moral, o lado dos ensinamentos de Jesus. Aquilo que nos torna melhores é que frutificou. Então, a doutrina espírita vem para cá sem prejuízo do aspecto científico e filosófico, fazer com que aflorasse mais o aspecto religioso, a questão da moralidade, porque o espírito bom, o espírito perfeito, não é só aquele que domina as ciências e a filosofia, mas, sobretudo, aquele que tem no coração as qualidades morais que tornam o homem uma criatura elevada. Então, o espiritismo vem para cá para desenvolver o aspecto moral que estava sendo desprezado após Allan Kardec. Não que ele deixasse de lado
os aspectos científico e filosófico. Mas, naquele momento, era preciso que o aspecto moral, aquele que consola, aquele que traz o bem-estar espiritual íntimo, pudesse tomar conta das criaturas. É por isso que o Espiritismo cresceu aqui no Brasil, porque ele levou em conta, logo no início, o aspecto religioso, que é o aspecto da nossa transformação moral. Então, hoje em dia, na Europa, já houve um aumento, naturalmente, comparando com a época de Kardec, já houve assim, um renascimento da doutrina espírita. Nós temos que ver que países como Portugal, países como a Espanha, como a Alemanha, e até mesmo na França, eles já conseguem desenvolver um movimento espírita bem maior. Já há muitos centros espíritas, já há congressos, já há conferências, tudo em volta do codificador, das obras básicas da codificação. Mas, naturalmente, ainda sem o crescimento que encontrou aqui no Brasil, porque a doutrina espírita ela se aclimatou no Brasil, porque ela correspondia às nossas necessidades, aos nossos sentimentos, às nossas aspirações. A doutrina espírita, naturalmente, com os precursores que chegaram aqui, com os outros que foram renascendo já depois de Kardec, com alguns que viveram, com muitos, aliás, que viveram no século XX, como o nosso Chico Xavier e tantos outros, vieram dar a essa doutrina aqui no Brasil o destaque religioso, o destaque moral, deixar de lado aquele aspecto científico que dominou na Europa, porque todos queriam fazer experiências. Ninguém se preocupava, depois de Kardec, com o aspecto moral, com as deduções morais que a doutrina trazia para nós. E é por isso que o Consolador saiu da França e veio para o Brasil. Mas tudo isso era já planejado, tudo isso já estava sabido no plano espiritual. A França foi escolhida naquela época porque era o mundo cultural de então. O que acontecia na França em geral, e em Paris, em particular, repercutia no mundo inteiro. Então, a França teve a sua vez, teve o seu papel. Ali vinham as luzes para o mundo inteiro. E a língua francesa, na época, era a língua universal. Então, nada mais justo, inteligente, nós imaginarmos que o plano espiritual tenha escolhido a França, naquela época, para ser o centro irradiador, o foco de luz do espiritismo nascente. Mas ele precisaria depois, pela própria natureza da Europa, dos povos que habitam o velho mundo, tão castigados de tantas guerras, tão sofridos, não entendessem depois toda essa grandeza, toda essa joia que era a doutrina espírita, e ela precisasse ser transplantada para o Brasil, como ela de fato foi, porque era aqui encontrou um clima favorável para a sua eclosão, para o seu desenvolvimento. Então, o Brasil, a gente chama, é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, porque nós soubemos absorver a essência dos ensinamentos de Jesus, aquilo que ressalta de todo o Evangelho de Jesus e das obras de Allan Kardec, embora sem prejuízo da base científica e filosófica, mas sempre colocando em primeira plana o ensino moral, porque de nada nos interessa o intelectualismo se nós continuarmos criaturas egoístas, criaturas que só pensam no seu crescimento, vamos dizer assim, material. Nós temos que crescer espiritualmente. Nós temos que mostrar para o mundo que, apesar de o Brasil, com todas as dificuldades que enfrenta, está sendo esse local escolhido pela espiritualidade para o transplante da árvore do Evangelho. Saiu da Palestina, foi para a França, retorna para o Brasil. Isso aí foi uma explicação. E pelo que o senhor falou, né, fez diferença quando a liderança de Kardec partiu, né? Kardec tinha uma liderança intelecto-moral sobre o movimento espírita.
Kardec era um grande filantropo, a gente só lembra dele como intelectual, mas ele passou a vida toda dando aula de graça para as crianças, ele tinha esse aspecto caritativo e as pessoas não lembram. E aí, Eduardo, tem mais uma pergunta aqui, vamos fazer? Como é que é? Pode sim. Evandro, ainda pode, Evandro, fazer mais uma pergunta? Sim, pode. Pronto. Obrigado. Entrando umas questões da sua tradução, algumas coisas que a gente nota na diferença. Por exemplo, nós vemos na classificação dos espíritos, na ordem segunda, que tem uma expressão chamada espírito savant. E Guignon Ribeiro traduz como espíritos de sabedoria. Você traduz como espíritos científicos. Eu acho que a palavra savante com cientista tem mais sentido. Se você quiser explicar essa diferença do que é a sabedoria. Aliás, eu me esqueci agora, acho que Guignon classifica como espíritos sábios e espíritos de sabedoria. Né? Eu achei a sua tradução bem mais acurada. Né? Outra questão também que, se eu quiser adentrar, é que parece que Kardec fazia uma distinção entre a ciência acadêmica, stricto sensu, né? Entre os cientistas da ciência acadêmica e entre a ciência como um processo de conhecimento. Você pode explicar essa questão aí na classificação da ordem dos espíritos? Allan Kardec, deixa eu pegar o livro. Isso está na questão 100 e pouco. Allan Kardec faz o seguinte, ele coloca os espíritos na questão 109, ele fala dos espíritos de ciência, que em francês está escrito espíritos sábios. E na questão 110, ele coloca espíritos de sabedoria, questão 110. É o seguinte, espíritos de ciência é como eu traduzi a palavra savant. Porque espíritos de ciência, o Guignon Ribeiro, ele traduz... Só um minutinho. Eu fiz uma anotação aqui sobre essa pergunta, porque eu já tinha dúvida também sobre savant e sabedoria, né? Na questão 109, Allan Kardec, eu traduzi espíritos savant como espíritos de ciência. E o nosso Guignon Ribeiro, como espírito de ciência. E o Guignon Ribeiro como espírito de sabedoria. Eu acho que eu estou fazendo uma ligeira confusão agora. Não, foi isso mesmo. Foi isso mesmo, né? Inclusive, a dificuldade da tradução de Guignon Ribeiro é que ele bota uma ordem: espíritos sábios e espíritos de sabedoria. Aí foi até eu que fiz essa pergunta. Aí eu achei a tradução dele meio pincada. Como é esse negócio de espíritos sábios e espíritos de sabedoria? A sua tradução eu achei muito melhor, porque divide sabedoria de ciência. Espíritos científicos, acho que você traduz como espíritos científicos ou de ciência. Seria aqueles que teriam um conhecimento das ciências naturais. Olha, pelo que o próprio Kardec escreveu, isso é questão 109, né? Espíritos de ciência, que eu traduzi como espírito de ciência, que no original está espírito savant. Então, diz o seguinte, distinguem-se esses espíritos de ciência pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais,
do que com as questões científicas, para as quais têm maior aptidão. Então, são espíritos que discutem mais a ciência e não a parte puramente moral, de sabedoria, como o Allan Kardec, como é que diz? O Guion Ribeiro colocou. Então, são espíritos que, embora eles sejam muito moralizados, eles se preocupam mais com a parte científica do que com a parte moral. São espíritos evoluídos, mas eles se preocupam mais com a parte científica. Não é que eles não tenham moralidade. Então, quando a gente vai no dicionário de português-francês, olha, a tradução liberal, a tradução literal desses espíritos sábio, douto, culto, erudito. É a tradução de savant. Então, fica muito mais claro para nós a gente considerar como espírito de ciência esses espíritos, a nossa tradução. Porque Allan Kardec usa um termo diferente em francês. É que francês tem muita palavra muito parecida e que tem sentido diferente. Por exemplo, o espírito que eu coloquei como espírito de ciência, ele coloca espírito savant. Quando ele coloca espíritos sábios, é que a gente traduz como espírito de sabedoria. Então, é uma nuance assim, é uma diferença muito pequena. Eu não acredito que o Guion Ribeiro esteja errado. Outros vão colocar diferente também na sua tradução. Eu achei, quando eu fui traduzir, que colocando espírito de ciência, já que eles se preocupam mais com a parte... não pela parte moral, como eu falei, eles se preocupam mais pela amplitude dos conhecimentos, com as questões morais e menos com as questões científicas, não é? Então, eles se preocupam menos com as questões morais e mais com as questões científicas. Daí eu traduzi como espírito de ciência. Mas se você for ver em outras traduções, vão estar do mesmo jeito, outras vão estar igual o Guion Ribeiro colocou. Esse negócio de tradução é difícil a gente, na hora de traduzir, ver qual é a palavra que se encaixa melhor. Eu, na hora de traduzir, eu não acho que uma está certa, que a outra está errada, mas pela própria definição de Kardec, quando ele define esses espíritos, eu achei que colocar espírito de ciência era mais adequado do que colocar como o Guion Ribeiro traduziu. Foi isso que eu fiz. Mas não quer dizer que a minha esteja melhor do que a dele esteja errada. É apenas uma percepção. Infelizmente, nós não possuímos, apesar de francês e português ser uma língua latina, nós não temos correspondentes exatos. Sempre a gente vai ter uma preferência. Isso é o problema do tradutor, não é? O ideal é que a gente conhecesse a língua no original, porque ela tem nuances que a língua traduzida não consegue acompanhar. Mas eu faço honras à sua tradução, porque eu achei muito apropriado essa tradução sua. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, não sei se você sabe. Eu estava estudando Kardec e tal, aí eu mandei um trecho em francês para uma moça que foi educada na França, que ela foi alfabetizada lá, e ela não conseguiu entender o texto de Kardec. O francês de Kardec é difícil para os franceses de hoje, é igual ao francês de hoje, ou é uma linguagem rebuscada demais? Como é o francês de Kardec em relação ao francês coloquial? Kardec, naturalmente, ele utiliza um francês clássico. Ele usa expressões que hoje, alguns tempos verbais, né, como o passado simples, né, que nós não usamos, quase não usamos mais, no imperfeito do subjuntivo também, que a gente não usa mais, que o francês corrente hoje em dia não é usado mais. Mas o francês dele é um francês que não foge das regras da Academia Francesa. Então, toda pessoa que tiver um conhecimento
vamos dizer assim, traduzindo para o nosso nível aqui no Brasil, de pelo menos um segundo grau bem feito, ele vai entender perfeitamente, porque a literatura francesa, ela é toda calcada no francês puro erudito. É claro que hoje em dia não se usa mais o passado simples, né? Aquele passado simples, o imperfeito do subjuntivo em francês, que é tão elegante como é no português, não se usa mais lá. Mas se você for fazer um discurso, alguma coisa literária, você tem que saber aquilo. Nas provas, nos concursos, tudo aquilo é ensinado ainda. Agora, na linguagem usual, coloquial, ela não é usada mais, né? Mas a linguagem de Kardec não é difícil, ele não abusa também do imperfeito do subjuntivo, do passado simples, como quando você lê um jornal francês, hoje atualizado, né? Le Figaro, Le Monde e outros jornais, eles usam também o imperfeito do subjuntivo, usam o passado simples e outros termos, conforme a colocação, conforme o articulista. Então, o francês comum, ele pode não dominar ainda essa linguagem, pode achar rebuscada. Eu acho super elegante, super clara. E todos os intelectuais, não precisa ser intelectual, todas as pessoas que têm um segundo grau, pelo menos na França, eles sabem de tudo isso. Se eles não utilizam, é porque a língua tem evoluído, às vezes, para uma simplificação que termina diminuindo a beleza que ela tinha antes, né? Então, como acontece aqui em português, aqui no Brasil, é uma mistura na mesma frase, por exemplo, de tu com você. Isso é muito feio. Então, o que nós admiramos em Kardec é a clareza como ele emitiu os conceitos. A gente pode até achar que o francês está clássico demais, se a gente lê hoje, mas nós não podemos, de modo algum, imaginar, achar, pensar que ele não foi claro na sua exposição. Ele foi claríssimo. Ele não deixou margem a nenhuma dúvida, a nenhuma interpretação divergente naquilo que ele escreveu. Agora, ele tinha um francês clássico. É como quem lê Machado de Assis, é um português clássico também. Quem não gosta de literatura, não é? Quem não gosta de se esforçar por ler, não aprecia. Mas a beleza está justamente na erudição da língua. É uma erudição, veja bem, sem dificultar a compreensão dos leitores. Porque Kardec tinha esse entendimento. Ele agia dentro do francês correto, mas de modo que o povo entendesse o que ele escrevia. Agora, muita gente que não gosta de estudar francês lá, nem de estudar português aqui, não vai apreciar, talvez, essa linguagem mais erudita, mais elegante. Né? É como voz, né? A gente não usa aqui no Brasil voz, e a gente vê o Livro dos Espíritos, a codificação inteira, na segunda pessoa do plural. É voz o tempo todo. Né? É uma questão de estilo. Se a gente for passar o que Kardec escreveu na segunda pessoa do plural para a terceira do singular, ou nós, como a gente fala hoje em dia, perde toda a elegância, toda a graça, toda a literatura. E eu digo mais, e não vai melhorar o entendimento daquilo que ele escreveu. Vai tornar apenas a leitura mais pobre, mais vulgar, menos bela, menos elegante. Eu vou aproveitar aqui e pegar um gancho nessa colocação nessa temática que a gente está aqui tratando agora, para um aspecto que alguns companheiros da casa até me trouxeram, sobre a facilidade que se tem de por exemplo, a par da codificação espírita, pessoas, às vezes, que não têm esse envolvimento, não fizeram um estudo prévio da doutrina, como é o seu caso, de se debruçarem sobre a obra de Kardec, desenvolverem um trabalho de tradução e publicá-las. E algumas pessoas, alguns companheiros, especialmente as pessoas que buscam a gente na livraria da Casa Espírita, se questionam muito sobre o tipo de tradução que está ali, qual por que tem outras traduções, como você trouxe, e a preocupação dessa facilidade que se tem de se traduzir uma obra, nem sempre
a par dessa estrutura de pesquisa que é como é o seu caso, como foi o caso de Guilhom, como foi o caso de outros tradutores que fizeram um trabalho de qualidade. Aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre essa facilidade que se tem de divulgar a obra e o risco que se tem de tirar daí alguns desvios ou malversações, né, nas traduções. Olha, o bom tradutor não é aquele que apenas conhece a língua que ele vai traduzir, não. Isso é importante. Aliás, é essencial, porque sem isso ele não pode traduzir para a língua dele. Mas não é suficiente apenas isso. O bom tradutor tem que conhecer com profundidade a matéria que ele está traduzindo. Ele pode entender francês, ter estudado, ter sido um nativo lá da França e ter vindo morar 30 anos no Brasil e querer traduzir para nós. Não adianta. Se ele não tiver o conhecimento doutrinário, ele não vai entender. Porque a língua francesa, ela não é tão fácil assim, não. Ela é uma língua latina, mas ela tem expressões idiomáticas e palavras que não encontram uma correspondência exata em português. Então, nós temos que ter em vista o sentido, a época em que foi feito, o ambiente, se Kardec fez numa das viagens espíritas, se fez lá em Paris, numa reunião da Sociedade Parisiense de Ensinos Espíritas, se ele presenciou, ele fez a pergunta e ele presenciou a psicografia ou a psicofonia da resposta, se as respostas vieram prontas de outros locais. Então, tem muita diferença sobre isso. Nós temos que ter cuidado, porque a doutrina espírita, quando a pessoa traduz, ela pode ter diferença de entendimento do tradutor. Conhecimento da língua francesa, conhecimento da língua portuguesa e, principalmente, conhecimento do assunto que é o espiritismo. Não adianta eu ter morado 50 anos na França, saber um português de primeira qualidade e querer traduzir uma obra de um assunto, de um autor, de uma matéria que eu não domino. A minha chance de errar vai ser muito grande. Então, o que se exige de um tradutor é que ele conheça a fundo a matéria que ele vai traduzir. E não apenas saber bem o português, e nem apenas saber bem a língua estrangeira, no caso, o francês. Então, a gente vê que tem traduções que nem sempre, quando a gente vai comparar, a pessoa não entendeu aquela frase, aquela expressão idiomática, e traduz por outra coisa. Quando eu traduzi os 12 volumes da Revista Espírita, eu fiquei assim impressionado, porque tinha coisas que não correspondiam na outra obra que existia, não correspondia àquilo que eu encontrava no meu conhecimento, nos dicionários que eu tinha. Quando a gente vai traduzir, é uma coisa complicada. Nós colocamos no computador uns 10 dicionários de uma vez, cada palavra, cada um vai dar uma interpretação, uma nuance diferente, para a gente chegar a uma conclusão. Porque tem muitas palavras, como a gente viu há pouco tempo, dos espíritos, savant, espírito sábio, de sabedoria, cientista, que praticamente utiliza a mesma pergunta, a mesma palavra, mas nós temos que ver dentro do contexto o que a gente vai traduzir. Por isso que traduzir não é apenas saber bem a língua, trocar uma palavra por outra, porque isso todo mundo pode fazer, mas é você saber a hora que você tem que usar outra palavra, você traduziu uma palavra que você está vendo naquele momento, e que você pode até ter traduzido diferente em outra ocasião, né? Então, essa questão é muito complicada, é difícil, assim, da gente chegar a uma conclusão, assim, direta. Mas repita o final da pergunta, que eu me perdi um pouco. É isso, sobre as consequências de quando alguém que não tem esse compromisso acaba trazendo, mas aí a resposta que você deu está dentro disso, porque dentro do que a pergunta trazia, que é a questão da pessoa trazer, às vezes, suas impressões, até por desconhecer aquela matéria, né? Não conhecer a fundo o objeto da tradução, né? Exatamente. O bom tradutor, ele tem a humildade
de só traduzir um assunto do qual ele domine o assunto. Até para ele ter crítica daquilo que ele está traduzindo e colocar sob forma de nota de rodapé a impressão dele, para dizer que alguém que leia mais tarde não vai dizer, foi o tradutor que errou. Não, não foi. Para mostrar, olha, o entendimento da época era aquele, mas hoje nós já entendemos de forma diferente, coisa e tal, né? Então, esse negócio de traduzir é uma coisa meio complicada. Não adianta você saber só a língua. Você tem que saber a fundo o assunto que você está traduzindo, para você ser um bom tradutor. Por isso que, às vezes, a gente vai comparar uma coisa com outra e não entende, porque a pessoa que traduziu não entendeu direito, né? Apesar de francês ser uma língua latina, uma língua que guarda uma correspondência muito grande, mas tem palavras, expressões, frases idiomáticas que fogem completamente e que não podem ser traduzidas literalmente. Puxando para as suas considerações finais, nós gostaríamos de ouvir umas considerações suas. Né? Poucas pessoas estudam a vida e a obra de Kardec, como o senhor estuda. A gente tem, às vezes, o pensamento espírita brasileiro, às vezes, tem se dispersado em tantos sentidos que a gente nem conhece direito as nossas origens kardecianas. Qual você acha que é a mensagem hoje que a vida e a obra de Kardec, intelecto, moralmente, passa para os espíritas, que os espíritas deveriam observar mais, aprender mais para a continuidade do nosso movimento espírita? Kardec, ao codificar a doutrina, ele coloca tudo de forma muito clara. A gente tem que ver que a doutrina espírita ela tem duas partes. É a doutrina dos espíritos, diretamente aquilo que chegou dos espíritos, e a parte do homem Allan Kardec. Quando eu digo a parte do homem Allan Kardec, quase que uma coisa está se confundindo com outra. Porque a ligação de Allan Kardec com os espíritos, com o plano espiritual superior era tão grande que os pensamentos dos dois planos se confundiam. Olha uma coisa interessante. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus? Na primeira edição, Kardec ele dividiu em duas colunas, ele colocava a pergunta dele e a resposta dos espíritos do lado esquerdo. Do lado direito, Kardec colocava só as observações dele, os comentários. Então, Kardec faz a pergunta, que é Deus, do lado esquerdo, e em vez da resposta dos espíritos vir abaixo, entre aspas, ela vem do lado direito, que é o lado de Kardec. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, não é? Então, a gente vê que Allan Kardec ele estava de tal forma, o pensamento dele estava de tal forma identificado com o pensamento dos espíritos, que é quase que fosse a mesma coisa. Respondesse os espíritos, respondesse ele, era ele, a verdade era a mesma. Ele não tinha mediunidade ostensiva, mas ele tinha uma intuição, uma mediunidade intuitiva muito grande. Ele captava as coisas no ar. É como se ele filtrava o tempo todo o que os espíritos falavam, né? Então, Allan Kardec, o que ele escreveu naquela época, nós não temos que dizer nada, nós não temos que tirar nada, nem pôr nada. Os comentários dele continuam atualizados. Nós não podemos pretender, de forma alguma, atualizar a doutrina espírita, atualizar a linguagem de Kardec, porque o que nós conseguimos fazer, muitas vezes, é uma deturpação muito feia. É colocar nas nossas palavras, de forma muito menos elegante e com risco de cometer erros, aquilo que ele, com muito mais propriedade, falou no seu tempo e que continua válido até hoje. Nós não temos que corrigir nada. O Espiritismo, diz Kardec, caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Nós já falamos.
porque se novas descobertas de demonstrar que ele está em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificará nesse ponto. E se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então, o Espiritismo continua atual, porque ainda não houve essa verdade nova. Quando a gente vê as obras de André Luiz, que desdobraram o pensamento na doutrina espírita acerca da mediunidade e tantos assuntos, na verdade, ele não acrescentou um princípio novo nenhum. Ele apenas destrinchou mais aquilo que já estava colocado na base por Allan Kardec. Então, nenhum ensinamento novo, a rigor, foi trazido para nós, além da codificação, por alguém depois da codificação espírita. Ela continua sendo atual, ainda que nem sempre gostemos da linguagem, achemos erudita, rebuscada. Quando a gente traduz para o português, utilizamos a segunda pessoa do plural, é o vós, que já está um pouco em desuso, mas as traduções que eu já vi em português, que utilizam o tu e o você, são tristes. Nós não devemos, de forma alguma, perde a beleza, a graça da língua portuguesa e da língua francesa também. Nós temos que deixar. Nós temos que subir um pouco para entender Kardec e não querer que baixe a linguagem, o entendimento do que ele escreveu, para nós compreendermos o que ele escreveu. Nós temos que subir, que nos educarmos mais, a nossa cultura, o nosso conhecimento. Nós temos que estudar para podermos entender essas coisas todas. Verdade. Esse ponto aí que o amigo tocou é fundamental e muito importante, que às vezes com o intuito de facilitar a linguagem, acaba deturpando e distorcendo alguns conceitos. E as notas de rodapé, aqui um elogio sincero, que eu até comentei com o Marcelo em outras ocasiões, é o grande charme das suas traduções, das traduções da FEB, porque retoma assuntos que estavam em edições anteriores, seja do Evangelho, seja de A Gênese, ou do Livro dos Espíritos, contextualizações de temas ali tratados, referências dentro da própria obra, que são feitas ali em uma resposta, e ali tem uma complementação em outro capítulo, e enriquece bastante e facilita muito a compreensão do pensamento de Kardec e do que é o pensamento espírita nos tempos de hoje, como o que Marcelo, né, trouxe e questionou. Então, eu deixo à vontade aí, Evandro, para você fazer as considerações finais, porque o avançado horário, né, você tem suas ocupações, mas, assim, da nossa parte, foi um encontro riquíssimo, uma oportunidade única para a gente de conhecer um pouco do trabalho de alguém que debruçou-se sobre a codificação e o trabalho de Kardec foi extremamente, né, hercúleo, mas o seu não foi também pequeno, porque, meu irmão, é muito difícil fazer esse trabalho com compromisso, com responsabilidade, dedicação, né, e com o esforço de colocar ali a sua assinatura, colocar seu trabalho, não é a crítica, né, expor a crítica, e você votou em outras edições, na última edição você fez alguns ajustes, isso só demonstra a humildade do trabalho do corpo editorial que você liderou nessa tradução. Exatamente. A tradução é uma tarefa, assim, meio inglória, porque por mais que a gente esteja preparado, né, por mais que a gente domine as duas línguas, nós temos que dominar a fundo, primeiro, o assunto que nós estamos traduzindo. Não adianta eu saber português e francês com excelência, ser um exímio conhecedor da língua e da literatura brasileira, portuguesa, francesa. Se eu não entender o assunto que eu estou traduzindo, eu vou cometer muitos erros, muitos equívocos, porque todos nós sabemos que de uma língua para outra, nem sempre, apesar de, no caso do francês e português, serem línguas latinas, existe uma correspondência exata de uma palavra para outra. Há muitas expressões idiomáticas, há muitas palavras diferentes que não encontram um correspondente exato na nossa língua.
E como tem muito sentido para a mesma palavra, se nós não entendermos também, não conhecermos a doutrina, que é o assunto, não é nem a língua, mas o assunto que está sendo traduzido, nós vamos escolher um sinônimo, uma palavra que não vai corresponder exatamente ao pensamento original do autor. É por isso que o ideal é que a gente sempre lesse as obras no original, porque nunca existe, o ideal, nunca existe um tradutor que seja 100% fiel, que traduza, que corresponda às expectativas que a gente espera dele, exige dele naquela tradução. Sempre a gente comete alguma falha, alguma coisa. A gente tem que ver quem é que erra menos. A gente, nas edições seguintes, a gente costuma, a gente revisa. Muitas pessoas mandaram suas opiniões, né, suas impressões, nos ajudaram a melhorar a nossa tradução. Nós temos que receber isso. O próprio Kardec ia revisando as obras dele. A primeira edição de nenhuma obra deles foi definitiva, ele ia consertando ao longo do tempo. Quem somos nós, então, para fazer uma coisa, para nos acharmos melhor? Então, a doutrina espírita, eu não teria que apresentar nada de Kardec, não. O que Kardec já escreveu, ele disse que é aquela frase que eu falei: se alguma coisa nova vier, se ela obedecer aos critérios da universalidade, do ensino dos espíritos, da concordância, ela vai ser incorporada à doutrina. Mas se ela não for desmentida, ela não vai. Ela não precisa mudar. Por que é que nós temos que criar novidades? Por que é que nós temos que ter interpretação diversa? Aquilo que Allan Kardec escreveu com toda a propriedade e que os grandes do movimento espírita brasileiro ao longo do século XX, inclusive Chico Xavier, com toda a sua bagagem moral e também intelectual, por todos os espíritos de luz de que ele serviu de intérprete, por que é que nós vamos deixar de lado todo esse patrimônio? O que eles reclamaram de erro, de impropriedade? Nós temos que ter cuidado com quem tenta querer modificar alguma coisa, atualizar. Até esse termo atualizar a doutrina espírita é uma coisa muito complicada, porque nós estamos sujeitos a ser instrumentos da treva para, nessa suposta atualização, nós colocarmos, enxertarmos algumas ideias estranhas que fogem ao escopo, à ideia, ao pensamento de Allan Kardec. Allan Kardec continua atual. Nada precisa ser modificado. Concordo em gênero, número e grau. Muito obrigado, Evandro, pela sua disponibilidade. A gente está aqui, as pessoas estão aqui agradecendo muito. Obrigado também, Marcelo, aos companheiros que estão nos assistindo. E foi excelente, né, a FEB ter trazido as edições bilíngues exatamente para permitir esse estudo, né? A gente tem lá as edições bilíngues, trouxemos para a livraria pouco a pouco e as pessoas foram procurando, gostando e vão adquirindo conforme a necessidade, né, de estudo. Apesar de já ter na internet algumas coisas, mas a edição bilíngue tem esse favorecimento. E a vivência da doutrina espírita é o principal aspecto moral que você trouxe aí, é a gente conhecer para exercitar, né? E fica só o nosso agradecimento, imenso agradecimento, em nome da Sociedade de Estudos Espíritas Feirense. Não é a parisiense, mas é a feirense. É brasileira. Exatamente. Isso sob inspiração da parisiense, que está fazendo aniversário nesse próximo mês e que tem muita satisfação em recebê-lo aqui, facilitados pela pandemia, né? Pelas essas possibilidades que nos trouxeram. Ficou mais fácil. Mais fácil. Eu que agradeço, viu, Eduardo? Estou às ordens, viu? É uma oportunidade. Toda vez que é para falar do espiritismo, da doutrina espírita, da codificação, de Allan Kardec, a gente se entusiasma, às vezes gagueja um pouco, mas aquilo brota de dentro da gente com muito entusiasmo, viu? E foi um prazer. E eu espero que tenha transmitido alguma coisa que tenha contribuído, né? Muito para os nossos ouvintes. Muito obrigado. A gente que agradece. Eu vou pedir a Marcelo para fazer uma. A Marcelo saiu, se desconectou. Eu vou encerrar então aqui com a prece, agradecendo a
a Deus, primeiramente, aos espíritos trabalhadores e fundadores da Sociedade de Estudos Espíritas Feirense, aos espíritos que coordenam o movimento espírita brasileiro, por ajudarem e dirigirem esse trabalho, aos espíritos que coordenaram a codificação espírita, que possam estar conosco no desenvolvimento das nossas atividades, nas tomadas de decisões, e a todos que estão em seus lares possam ser iluminados pelos eflúvios que esses espíritos emitem nesse momento em torno de nós. Agradecido, Senhor, por tudo, e aos espíritos amigos da mesma forma. Seja conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Obrigado a todos. Tenhamos uma boa noite.